mais duas questões aí envolvendo PA. São duas questões de mesma natureza, assim, elas são parecidas, porque elas querem saber quais são os valores de algumas incógnitas para que a sequência dada seja uma PA, tá ok? Para que seja uma PA. Então, a gente vai trabalhar aqui com o conceito de PA. Então, tem duas coisas que a gente tem que ter em mente. Se você tem lá três termos de uma sequência, então ele te dá lá três termos e aí tem uma incógnita lá no meio, como é o caso aqui nessa questão 21, então o que a gente tem que ter em mente? Que o segundo termo menos o primeiro é a razão. Isso tem que ser igual o terceiro menos o segundo, que também é a razão, porque numa PA a razão é constante. Ou, se preferir escrever de uma outra maneira, a gente pode escrever que o termo do meio desses três é a média aritmética dos outros dois. Tanto faz de onde a gente começar, isso aí vai dar na mesma. Aí, dependendo da questão, talvez vai ser mais confortável fazer de um jeito ou de outro. Então, eu vou escrever aqui que o 6x mais 23 é a média aritmética de 3x mais 13 e 1 menos 7x. Né? Então, são os dois dividido por 2. Aí o 2 multiplicando 6x mais 23 dá 12x mais 46. E aí é uma questão da gente organizar os termos semelhantes. Os que tem x do lado esquerdo eu coloquei, né? Então 3x menos 7x é menos 4x. Então a gente vai ter lá do lado esquerdo 12x mais 4x. Então dá 16. E do lado direito a gente vai ter 13 mais 1, 14. 14 menos 46, menos 32. Então, o x é menos 2. Questão bem simples, bem direta, né? Então, o x tem que valer menos 2. Eu sugiro que, se você resolver esse tipo de questão, que você vá lá na sequência, troca o x pelo valor que você encontrou, né? Pelo menos 2, e vê se realmente dá uma PA. Então, no nosso caso, aí, se a gente trocar o x por menos 2, vai dar 7, vai dar 11 e vai dar 15. 7, 11 e 15 realmente estão em PA de razão 4, tá ok? Bom, isso é uma maneira da gente conduzir, mas se você preferir da outra maneira, então 6x mais 23 é o segundo termo menos o primeiro, é igual o terceiro menos o segundo, tá? E aí, ajeitando os termos semelhantes, olha lá, a gente cai na mesma equação que caiu ali fazendo do outro jeito, tá ok? E aí a gente, claro, vai chegar no mesmo resultado. Agora, a questão 22, ele já coloca duas incógnitas, né? Para a gente determinar x e y, a mesma coisa, de maneira que isso seja uma PA. Bom, se eu quiser ser um pouquinho mais formal, eu vou fazer o caminho, a mesma coisa que eu fiz na outra. Então, olha, se x está entre 2 e 2 terços, x é a média. Então, 2 mais 2 terços sobre 2. 2 mais 2 terços é 8 terços, e a metade de 8 terços é 4 terços, ok? Bom, se eu já sei que o x é 4 terços, então eu tenho 4 terços, o 2 terços e o y. Então, como o 2 terços está no meio do 4 terços e do y, ele é a média. Ele é a média aritmética deles. Então, 2 terços é igual a 4 terços, que é o cara que vem antes, mais y, que é o que vem depois, sobre 2, né? Aí o 2, que está dividindo aí, multiplicando 2 terços, dá 4 terços, a gente fica com isso aí. Então, o y é zero, tá certo? Veja, a gente não precisava também seguir esse caminho, não é obrigatório esse caminho. Veja, se você sabe que é uma PA, a gente podia simplesmente, ali no lugar do 2, escrever como 6 terços, porque aí eu tenho 6 terços, um termo no meio, que é o x, e o 2 terços. Então, 6 e 2, quem está entre 6 e 2? É o 4. Então, se eu escrevo assim, o primeiro é 6 terços, o segundo é 4 terços, o terceiro é 2 terços, e aí a razão é menos 2 terços, né? Porque está caindo 2 terços. Então, o y seria zero. Então, 6 terços, 4 terços, 2 terços e zero. Está aí um jeitinho mais rapidinho de resolver essa questão, tá joia? Bom, agora a 22 ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas é o mesmo estilo. Ó, são 4 termos, e aí a gente tem que saber quem é o x e y. Como esses termos têm esses
parâmetros A e B, então, claro que a nossa resposta não será numérica, vai ser algébrica, vai ser em termos de A e B, em função de A e B. Mas o jeitão de fazer é o mesmo, ó, a gente vai ter que achar x e y. Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. O segundo termo menos o primeiro é igual o terceiro menos o segundo. Tá aí. Agora, eu vou dar uma arrumada aqui, eu vou desenvolver esses quadrados aí. Então, o a menos b ao quadrado, o a mais b ao quadrado, e lá no final o a menos b ao quadrado. Desenvolvi. Como que eu tenho que achar? É x e y, eu vou dar uma arrumada aqui para separar as coisas, né? Para ficar x e y, os termos que tem x e y de um lado e os termos que tem a e b do outro, tá? Então, dando essa arrumada aí, arrumando os termos semelhantes, agrupando eles, então a gente vai ter x e mais 6y de um lado. Vejam que a gente só tem um termo que é x, menos x, que do outro lado é x, e o mais 6y. O resto é tudo a quadrado, b quadrado e ab. Se a gente agrupar e simplificar os termos semelhantes, vai dar isso aí. Ok, faz a mesma coisa agora, ao invés de ser com o primeiro, segundo e terceiro, vamos fazer com o segundo, terceiro e quarto termos, que obedecem à mesma lei. Então, o terceiro menos o segundo tem que ser igual o quarto menos o terceiro. Mesmo trabalhinho a gente vai ter, desenvolver tudo isso e isolar quem tem x e y para um lado e quem tem a e b para o outro. Aí a gente vai chegar lá no 8x mais 12y. Vejam que o menos 8x do lado direito agora é o 8x, e a gente tem um 6y do lado esquerdo e um menos 6y do lado direito, que juntos do lado esquerdo é o 12y. E o resto é juntar termos semelhantes. Alguns serão cancelados e vai sobrar isso aí. Bom, por que eu separei assim? Porque eu quero descobrir x e y, então eu coloco x e y tudo de um lado, né? E aí eu vou ter um sistema de equações, tem x e tem y, tá ok? Eu fiz esse quadrinho aqui embaixo, eu dividi todo mundo dessa última sentença por 2. Notem que dava para dividir até por 4, mas eu preferi dividir por 2. Por quê? Porque lá na primeira tem um 6y. Aí eu dividindo por 2, aqui eu fico com 6y também. Podia dividir por menos 2 também, que aí ficava com menos 6y, né? Mas isso para resolver o sistema não faz diferença. Então, ó, peguei as duas sentenças que eu obtive, as duas igualdades aí. Agora eu vou subtrair a primeira da segunda para matar esse 6y. Então, x menos 4x menos 3x, menos 6ab menos 6ab é zero, e b menos 4ab dá menos 3b quadrado, né? B quadrado menos 4b quadrado, né? E aí, cancelando menos 3, a gente obtém que o x é b quadrado. E aí, tranquilo para obter o y, né? Volta lá em uma das equações, eu vou escolher lá a primeira, no lugar do x, coloca b quadrado, tem um b quadrado somando de um lado, somando do outro, eles podem ir embora, fica só isso, 6y igual a menos 6ab, cancelando o 6 dos dois lados, o y é igual a menos ab. Tá ok, pessoal? Um abraço, valeu!